Pessoal, tudo bem com vocês? Então, o Gêmeo da Biomedicina estão aqui para agradecer, né? Primeiramente, a cada um de vocês que vem curtindo e compartilhando nossos vídeos. Continue fazendo isso, porque nossa intenção é trazer sempre novidades e atualizações na área da saúde e na atuação do biomédico. Além disso, pessoal, gostaria que vocês sempre ativassem as notificações apertando o sininho. Não deixe de fazer isso, porque dessa forma vocês receberão sempre as notificações. Então, hoje o vídeo é para fazer o encerramento da série sobre biologia molecular aqui do canal do Gêmeo da Biomedicina. Hoje iremos destacar uma técnica muito usada na prática laboratorial da biologia molecular, que é a técnica tão conhecida como PCR, traduzindo a reação em cadeia da polimerase. Esta é uma técnica empregada para obter-se amplificação exponencial de pequenas quantidades de DNA in vitro, empregando elementos do processo natural de replicação do DNA. É considerado um método rápido e eficiente para a amplificação de sequências específicas e para isso utiliza, de alguns reagentes, como os DNTPs, como a enzima TAC polimerase, como o DNA molde e os primers. Os primers são as sequências iniciadoras dessa amplificação. Mas para isso necessita, mudar a temperatura. Para isso é utilizado um aparelho chamado termociclador, onde vai haver etapas nessa reação de cadeia polimerase, que se respeita a partir das temperaturas mudadas ali. Que etapas são essas, Marcos? Então, essas etapas são divididas em três principais, que é a que acontece a 95 graus Celsius, chamada de desnaturação do DNA. Logo em seguida, a segunda etapa é a etapa onde ocorre o anelamento dos primers, que pode variar essa temperatura de 50 a 65 graus Celsius. E, por fim, a temperatura ótima de 72 graus Celsius representa ali a última etapa desse PCR, que seria a extensão da fita, ou seja, a formação da nova fita de DNA. E aí, desta forma, ocorre a formação dos produtos do PCR, conhecido como amplicões. Então, o PCR convencional, ele precisa de uma etapa pós-processamento chamada de eletroforese, que seria um gel de poliacrilamida ou de agarose, que é feito para poder ocorrer a separação e a distinção de diferentes partes e diferentes fragmentos de DNA. Então, esses reagentes, para acontecer esse PCR, são colocados nesse Eppendorf, e dentro desse Eppendorf, além desses produtos, desses reagentes falados pelo meu irmão, a gente também pode colocar água, vai colocar tampão para poder manter o pH ótimo, para a enzima atuar de forma mais eficiente. E além disso, a gente vai poder também colocar um cloreto de magnésio, porque o magnésio é um cofator enzimático muito bom para poder aumentar essa eficiência enzimática. Então, perceba muito bem que esse ciclo do PCR está bem representado aqui, na qual essa desnaturação do DNA representa a quebra da fita dupla de DNA, separando assim duas fitas, como vocês podem observar aqui nessa imagem. E essa fita simples vai servir de molde para que os primers, esses iniciadores da reação, se anelem, marcando ali, delimitando a região que vai ser amplificada pela enzima TAC-DNA polimerase, a qual insere os DNTPs por complementariedade dessa fita, ou seja, onde tem guanina, a TAC-DNA polimerase bota citosina, onde tem timina, bota adenina, e assim formando e estendendo a nova fita em torno de 72 graus Celsius. Então, perceba aqui que é uma reação de amplificação exponencial. Por quê, Carlos? Porque de um DNA-alvo, vai havendo vários ciclos, Então, do primeiro ciclo, então já há a quantidade de 4 cópias, Porque sempre leva exponencial a 2, então levou a 2, 4 cópias. Você levou a 3, 8 cópias, 16 cópias, 32, 64, 128, até formar aí bilhões de cópias
né, quando a gente totaliza uma média lá de 35 ciclos, certo? Ou seja, 2 elevado lá a 35, 36 ciclos, para chegar a essa quantidade aí de cópias necessárias para que se consiga de fato ter uma precisão nessa análise. Então vocês percebem, né, lá no Empendoff, o DNA-alvo, né, o segmento DNA de interesse, e depois que foi feito aqui exatamente 25 ciclos, a quantidade de cópias do DNA-alvo que foram gerados, né, os produtos aí do PCR. Então perceba que o PCR é muito bom, por exemplo, até mesmo para análise forense, na qual em uma determinada situação ali, os vestígios destinados daquele crime é bem pouco a presença ali daquele DNA, mas através do PCR a gente pode amplificar muitas vezes aquele segmento de DNA. Mas claro que esse PCR ele vem cada vez mais evoluindo, tendo uma diferenciações. Por exemplo, hoje a PCR que é mais utilizada é a chamada PCR em tempo real, ou PCR-Q, ou quantitativo. Porque além de fazer análise se tem ou não tem aquela mutação, se tem ou não a presença de um vírus, você também pode quantificar. Ou seja, esse PCR quantitativo ele pode ser utilizado hoje para a COVID-19, para a verificação da carga viral que o paciente possui através de uma extração de DNA que é feita de uma amostra retirada da região nasofaríngea desse paciente ou de um aspirado brônquico desse paciente. Ou seja, a gente pode quantificar a carga viral ou, se for a nível bacteriano, a carga bacteriana, ou até mesmo fazer uma análise de mutações, né, que a gente conhece como SNPs, que são polimorfismo de único nucleotídeo, que pode estar associado ao aparecimento e desenvolvimento de uma doença genética humana. Então, os aparelhos cada vez mais vêm evoluindo, fazendo com que um PCR dure 1 hora, no máximo 1 hora e meia, e em tempo real você vai acompanhando essas etapas, esses ciclos do PCR, fazendo com que desta forma a gente consiga obter resultados precisos, mais sensíveis e muito rápidos. Então é importante que a gente entenda que esses marcadores de DNA, né, são muito importantes porque pode avaliar mutações que aconteçam em um único gene ou mutações que aconteçam em vários genes, porque existe aquelas doenças monogênicas, né, as doenças monogênicas, tão conhecidas, né, lá no teste do pezinho, né, como albinismo, com fenilcetonúria, né, com algumas talassemias, né? Mas além disso, existe também as doenças poligênicas, né, que estão associados aí a alterações em vários genes, né, que como mais conhecidos todos os tipos, né, de câncer. Então as doenças oncológicas neoplásicas têm associação com alterações em inúmeros genes, bem como também as doenças neurodegenerativas, né, também são exemplos de doenças poligênicas que, além do fator genético, também tem um fator ambiental atrelado a ter um gatilho para, de fato, começar a alteração e sinais e sintomas apresentados por aquele indivíduo, né, que está portador daquela doença. Então, esse SNP significa, né, uma abreviatura em inglês que significa polimorfismo que ocorre apenas em uma base em um determinado gene. Então, perceba que o DNA padrão tinha que ter ali a citosina, mas ocorreu uma substituição com a timina. Então, aconteceu aqui uma transição, e se essa mutação gênica ocorre em mais de 1% da população, é considerado um polimorfismo de um único nucleotídeo. Então, esse SNP pode ser bi, tri ou tetralélico, vai depender da quantidade de opções de bases diferentes naquele mesmo ponto. E para vocês perceberem que esse tipo de mutação, esse tipo de polimorfismo, representa 90% desse polimorfismo do DNA humano, tá certo? Porque além dos SNPs, pode existir os indels, né, os STRs, VNTRs, mas em menor proporção quando comparado com esses SNPs. Então, como é que a gente pode fazer a análise desses SNPs? Através do PCR em tempo real, ou Real-Time PCR. A gente pode utilizar, além dos primers, a gente vai utilizar uma sonda, certo? TECME, que é uma sonda fluorescente, na qual um determinado alelo, né, pode ser marcado
pela um fluorocromo VIC, que representa uma cor, por exemplo, verde. Já o outro alelo, né, pode ser representado e pode ser marcado por outro fluorocromo da cor violeta, que seria o FAM, por exemplo. Então, essas sondas vão permitir com que, desta forma, ou eu possa enxergar um indivíduo que seja homozigoto para alelo 1, ou seja, que só tem a presença daquele alelo. Então, vamos dizer que é o alelo A. Então, esse indivíduo vai ser AA, porque ele vai só possuir esse tipo de alelo, porque só marcou com a cor verde. Já se marcar só com a cor violeta, quer informar ali que existe outro tipo de alelo, vamos dizer que é o alelo G. Esse alelo G repete-se, tanto passado pelo pai e pela mãe, o mesmo tipo de alelo, alelo G. Desta forma, o indivíduo é homozigoto para esse segundo alelo. E existe indivíduo heterozigoto, que seria a combinação dessas duas cores, dizendo que o indivíduo possui tanto o alelo A quanto o alelo G. Então, isso tudo é marcado através da configuração do setup, na qual você vai criar um marcador que você está analisando de um determinado gene humano. Então, por exemplo, o gene interleucina 10 ou IL-10. Então, o SNP 1082. Então, você vai marcar que o alelo A pode ser marcado vermelho por um determinado fluorocromo, seja um corante fluorescente, e o alelo G por outra cor, por outro marcador de fluorescência. E aí, o software, depois de realização do PCR, você dá a reação em cadeia da polimerase, vai te dar essa informação, fazendo essa discriminação alélica para diversos indivíduos que podem ser analisados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você pegar uma placa com 96 indivíduos, você pode botar 2 controles aqui e o restante você pode analisar pacientes ali, em torno de 94 pacientes. Então, você pode perceber que esse de azul são os homozigotos paralelo G, enquanto que esses vermelhos são os indivíduos homozigotos paralelo A, e os indivíduos heterozigotos são aqueles que possuem tanto o alelo G quanto o alelo A, fazendo com que fique aqui representado na região central desse gráfico. Então, fora isso, o software também te dá um relatório, né, uma tabela mostrando cada poço que está sendo analisado e o seu respectivo resultado, que vai poder ser analisado estatisticamente pelo profissional biomédico e assim ele laudar qual tipo de doença ou não que esse indivíduo vai ter associada aí com essa análise de SNPs. Então era isso que a gente queria falar no vídeo de hoje. A gente agradece, né, a atenção de todos. Acompanhe a gente, além daqui do canal, lá no Instagram e no Facebook do Gêmeo da Biomedicina. E não deixa de acessar o site www.gemeodabiomedicina.com.br, porque lá se encontram a agenda dos gêmeos, bem como cursos online, né, que foram criados com toda a atenção e com o maior zelo possível para que você que está aí desse lado da tela possa aprender cada vez mais sobre a biomedicina e sobre a área da saúde. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.